O Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento. Isso o diferencia de todos os deuses que se levantaram na história a partir da imaginação, da criação, da mente e da cultura humana. O Deus da Bíblia se faz conhecer, se revela, busca, encontra e se define a partir de um termo diretamente relacionado ao contato entre seres. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, mas também deve aceitar como Ele é, como Ele existe. Ele é justo, gracioso e Ele, ao falar para nós mesmos, diz que quer que vivamos a partir dos atributos dEle, e esses atributos são relacionais. Olhe para a lei. Os primeiros 4 mandamentos falam da forma como nos relacionamos com esse ser, esse outro absoluto. Os próximos 6 mandamentos falam de os termos de relacionamento com seres como nós. Não só isso, a Bíblia vai falar da nossa relação conosco, com a natureza, com tudo que existe. Deus é um Deus relacional, Ele ama e quer ser amado. Esse Deus, num relacionamento, vai envolver os desafios de caminhar com Ele. E os desafios de caminhar com Ele, num relacionamento com Ele, envolve pensar que esse Deus, Ele é um outro absoluto, conforme eu disse. Por quê? Porque se relacionar com Deus envolve ter em mente que Ele é Deus. Portanto, se relacionar com Deus não é um relacionamento de duas pessoas iguais. Ele é absoluto, absolutamente poderoso, Ele é absolutamente perfeito, Ele sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares e a sua presença se faz sentir nos seus atributos, onde, como Ele quer. Ele nos criou, isso faz com que esse relacionamento seja um relacionamento de adoração e reverência. Tudo isso acontece em cada segundo da vida dos nossos planos. Portanto, quando Deus te chamou a se relacionar com Ele, Ele te chamou a um desafio. E para que esse desafio seja superado e vivido nas bênçãos que é um relacionamento com Deus, a gente precisa aceitar os termos desse relacionamento. Você pode ter acordado pensando o que será, como será, quais são os planos para a sua vida, mas também tem que pensar nos planos daquele que é soberano e que colocou para a sua vida, aquele que sabe o que é melhor para você. Nas passagens da Bíblia, isso vai acontecer em cada versículo, e os encontros que nós temos na Bíblia, olhando para eles, nos revela como devemos nos posicionar nesse desafio. Se relacionar com Deus que quer um relacionamento, mas é infinitamente superior e melhor e diferente do que qualquer coisa ou pessoa com que nos relacionamos. A gente precisa aprender sobre isso e aprenderemos na Bíblia. Então não sai daí. A gente vai continuar falando disso no Fé para Hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, há um encontro, desses encontros bíblicos onde todos nós estamos presentes com um pouco mais ou um pouco menos de nível de tensão. Mas a humanidade está exposta lá. Neste em especial é um encontro cósmico em solo terrestre. Você vai ver Jesus, o Salvador, Criador e mantenedor do mundo, aquele que tudo sabe e aquele que tem soluções perfeitas para todos os problemas, para problemas daqui, para problemas que existem maiores do que nós e nós não vemos, para os problemas que não conhecemos. Ali está presente também o ser humano no seu estado radicalmente caído, aprisionado pelos seus próprios desejos e agora perdendo os seus desejos, sendo escravizado pelo mal. Também está presente um outro protagonista na história do conflito entre o bem e o mal. O mal, em essência, Satanás e seus anjos caídos. Está presente a ideia que Deus coloca de como deve se viver e, muito mais do que uma ideia, o projeto de Deus de vida e de libertação. Estão presentes ali a ideia de igreja, a ideia de missão, a ideia do que se rejeita, a ideia do que não se rejeita. Todos os personagens estão ali. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, começa com essa descrição. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e por ele e os grilhões despedaçados.
e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa é a descrição da realidade do homem. Mas note que há um detalhe muito importante nesse texto. Esse homem estava possesso de espíritos malignos, então, portanto, olhando dos olhos para dentro, olhando a configuração do que é esse homem, a Bíblia diz que uma pessoa possessa por espíritos malignos não tem controle absolutamente nenhum controle sobre nada de si. Ele não tem controle sobre a força dos seus músculos, ele não tem controle sobre as suas mãos, ele não pode controlar onde vai, nem se fica, se senta, se levanta, ele não controla seu sono, ele não controla nada da sua fisiologia. O seu corpo está totalmente sob o controle do mal de Satanás e dos anjos que ali se tornaram donos dele. Ele é um homem escravizado, ele não tem controle sobre os seus próprios pensamentos, a sua vida é uma vida de alguém aprisionado. Mas quando a gente olha para o desenho do texto e como o texto de Marcos nos apresenta a vida desse homem, para quem estava vendo ele do lado de fora, o vê como uma pessoa incontrolável e as pessoas não têm controle sobre ele. Então, quando as pessoas tentam, no seu parâmetro civilizatório de como uma pessoa deve se vestir, deve comer, deve se comportar, o tom com que ela deve falar, a maneira como ela deve se lidar com as coisas, por exemplo, ali um cemitério, um sepulcro, como as pessoas devem lidar com isso, ele é uma pessoa incontrolável, as pessoas não têm controle sobre ele, então aparentemente ele é um ser tão livre que a revolta dele, a maneira como ele se comporta, ela é uma maneira não aprisionada. Que desenho interessante, não? Porque pode parecer a fusão de um sonho e de um pesadelo. Olhando por aí, até propagandas assim, a maneira como as pessoas estão vivendo, elas vivem determinados sonhos de liberdade e que de outra perspectiva são prisões. Sim, há rebeldias, revoluções, há sonhos de pessoas na sua maneira de se vestir, de falar, de andar e vir, onde todo mundo olha e pensa assim, esse cara de fato é livre. Essa mulher é livre, esse jovem é livre, mas olhando para dentro da mente dele, ele não é livre, ele é preso. Pode parecer que as pessoas estão indo para qualquer lugar, estão se vestindo de qualquer jeito, estão falando qualquer frase e o mundo pensa que elas são pessoas que fazem seus próprios projetos, mas os seus projetos estão sendo feitos por uma força maior do que elas. Aqui a gente está falando de um possesso de espíritos malignos, mas existem pessoas hoje que são aparentemente livres, mas estão presas a uma ideia de mercado, elas estão presas a uma ideia de moda, elas estão presas a uma pressão coercitiva de comportamento e que para serem aceitas e nas tentativas desesperadas de aceitação, elas dão uma impressão de liberdade, como na verdade elas nem sabem qual é a prisão que as está condicionando. Quantas frases você disse nos últimos dias que são realmente suas? Quantos sonhos você sonhou que são realmente seus? Quando você olha para o seu guarda-roupa, quais de fato foram as suas escolhas para aquilo que você está vestindo? Nos lugares que você foi, nas tentativas que você fez de ser aceito, ou de ser reconhecido, ou de ser aplaudido, o que de fato nesses projetos são seus? Ou no título de um livro muito legal que foi lançado esses dias, Quantos Eus Não São Meus, né? Aquela era a história deste homem que sobrenaturalmente estava preso a pensamentos que não eram dele. E o fato dele estar preso a pensamentos que não eram dele gerava nele uma absurda tentativa que na verdade era destruição por toda parte. Toda a história é uma história interessante, mas toda a história, a parte mais interessante é a parte onde Jesus aparece. Aqui, Jesus aparece. O texto diz que, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Há um detalhe nessa história que é muito importante, mesmo que a ênfase de todos os textos não seja necessariamente essa.
Deus é, em Cristo Jesus, autoridade absoluta sobre tudo que existe. Quando qualquer ser está diante de Deus, ele o reconhece como Deus. Um texto de Marcos muito importante que determina a essência do livro de Marcos é: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olhando pelos passos de Jesus, nós vamos ver essa característica da sua história de eternidade a eternidade. Deus é autoridade sobre o mar. Deus é autoridade sobre todas as criaturas do mar. Deus é autoridade sobre o vento. Deus é autoridade sobre o céu e todas as criaturas do céu. Quando Deus dá uma ordem, os pássaros obedecem. Deus dá uma ordem e os vermes obedecem. Deus dá uma ordem e o vento obedece. Diante de Deus não há nenhuma criatura e não há nada que esteja diante dele que o seu poder não alcance. Isso envolve também você e eu, e envolve os seus inimigos e os meus inimigos em qualquer dimensão da existência. Diante de Deus, todos os seres se posicionam e todos os seres ou se rebelam ou se inclinam imediatamente, mas nunca haverá resistência à sua palavra. A sua palavra é real. Entenda isso. Você hoje é um ser que tem liberdade, mas deve entender que toda liberdade que você usufrui é uma liberdade concedida. Você não tem liberdade em si mesmo. A liberdade que você tem foi dada a você. Você hoje faz muitas escolhas, mas todas as escolhas que você faz são escolhas que Deus deu para você. Você pode estar pensando: hoje eu vou caminhar para a direita, caminhar para a esquerda, não vou caminhar. Mas o que você usa para tomar essas decisões foi Deus que deu. Um episódio muito interessante é da Torre de Babel, que ela constrói uma torre e os construtores da torre falam: vamos fazer uma torre cujo topo chega ao céu, que seja autossuficiente para ser impressionante. Deus, quando fala da torre, fala: vou descer para ver o que os homens estão fazendo. Os homens fazem uma torre cujo topo chega ao céu. E Deus lá do céu fala: vou precisar descer para ver o que é aquele pontinho lá que eles estão fazendo. Os homens usam toda a tecnologia que eles têm ao seu dispor para fazer uma torre. E Deus destrói o projeto movendo um pequeno músculo. Deus mexe na língua dos homens e eles não conseguem mais. Porque não adianta fazer projetos enormes, colocar toda a energia, toda a poupança, toda a tecnologia, toda a inteligência, se você não é capaz de fazer o seu próprio coração bater. Aquele que tem poder sobre todos os músculos dos homens, quando eles constroem as civilizações, move um pequeno músculo e na comunicação eles não conseguem mais terminar o projeto. Diante de Jesus, que aparece ali em qualquer forma, seja com uma túnica ou com uma coroa, os seres caídos, as legiões, e olham e pedem encarecidamente, porque reconhecem que Deus é autoridade sobre tudo que existe. Mas a história não termina aí, porque ela vai chegar num ponto muito interessante. O verso 11 diz: ora, passava por ali pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Sabe aquela situação que você já viveu, que você bate o olho e fala assim: eu sabia que ia dar nisso? Sabe aquele conselho que você já deu para alguém, que você olha para ele e fala assim: não faça isso, que vai dar errado, e a pessoa faz e você sabia que vai dar errado? Ou melhor, aquela situação que você olha, bate o olho, talvez dá até aquele sorrisinho cretino e fala assim: é óbvio que ia dar nisso. Imagine-se agora naquela cena, como espectadores que somos ou leitores que Deus nos coloca pelo Espírito Santo testemunhando essa cena, e aí espíritos malignos, e o próprio nome diz espíritos malignos, então obviamente eles não têm pensamentos bons. Eles não vão imaginar como que eles podem contribuir com aquela pessoa que estava ali possessa, com a própria comunidade naquele lugar, nas 10 cidades, ou com Jesus. Não, Satanás não ajuda. E não dá para esperar que ele vai estar sobre isso, então eles fazem uma proposta para Jesus. A gente pode ir lá para os porcos? Por favor, envia-nos para os porcos. Naquele momento, a gente levanta a sobrancelha para colocar um pouco mais de luz nos olhos e fala: Jesus, vai dar errado? Eles estão fazendo uma pergunta, desconfie, e Jesus fala: tudo bem, pode ir.
Essa não é uma situação exclusiva e presa a um texto, porque essa é uma situação que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e pensamos assim, vai dar errado. O nosso senso de lógica bate o olho e percebe que não vai dar certo. A gente olhando para esse texto faz cálculos, inclusive com os atributos e com os elementos que o próprio Deus nos deu. Foi Ele que nos disse para não confiar em Satanás. E nesse momento a gente usa isso e fala, não confie. Foi Ele que nos disse qual era o papel dos porcos na existência humana, na criação. E a gente bate o olho e fala, bom, estou juntando as peças aqui e estou vendo que não vai dar certo isso. Foi Ele que disse também que quando a gente está diante de um poder maior do que a gente, nós vamos ter que clamar pelo poder dEle, pela palavra dEle. E tudo isso está presente no texto. Mas foi Ele que disse para confiar nele. E no momento que quando a gente junta todas as nossas certezas e dá uma dúvida, tem uma certeza que deve prevalecer, a de que Deus é infalível. E aqui, olhando para a cena, a gente se senta de novo e fala, no que vai dar isso? E Jesus diz, Jesus permite. No verso 13 começa com essa frase surpreendente, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. A gente olha e fala, era isso que eu pensei no começo da conversa. É claro que ia dar errado. E o texto continua. Verso 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eles anunciaram na cidade e pelos campos, e agora na nossa dedução de obviedade, a gente pensa, essa notícia vai chegar para um tipo de gente, para os donos dos porcos. E obviamente os donos dos porcos vão calcular o que é perder 2.000 porcos no mesmo dia e saber que perder 2.000 porcos no mesmo dia foi por causa de um tal de Jesus que chegou lá. Qual é o resultado que eu prevejo nessa história? Eles vão obviamente rejeitar Jesus e a gente pensa aí numa linguagem bem paulista, treta à vista. Quando eu olho para isso, eu fico imaginando e acompanho no texto. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Tudo o que eles tentaram fazer durante tanto tempo, colocando aquele homem sob controle, com correntes, grilhões e tudo que eles pensaram em fazer deu errado. Jesus o fez com a palavra. Aquele homem agora estava sendo uma bênção para a cidade. Olha a descrição, repito, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e o resultado foi temor. O verso 16 diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aconteceu um eclipse aqui, e aqui nós entramos na cena de novo. Porque eles olharam para uma pessoa que Deus havia sido transformado ele. Ele estava com novas roupas, uma nova fala, ele tinha recuperado o poder sobre os seus próprios pensamentos e agora ele estava apto para viver a imagem de Deus nele, contribuindo para a sociedade a qual ele pertence. Mas isso deixou de ser importante imediatamente quando os homens olharam para o prejuízo que eles tomaram. Quem sou eu nessa história? Quem é você nessa história? Que desafio a história me chama? O desafio de ver o reino avançar sob o custo dos meus sonhos, meus projetos e a minha perspectiva sobre como deve ser o mundo para mim. Porque neste momento os homens olham e veem a bênção que Deus fez para um homem junto com o prejuízo que aconteceu para eles. E a contagem dos prejuízos levou eles a não ver mais a bênção para alguém. Há algo da Bíblia, do primeiro versículo ao último. Deus conecta histórias. E ignorar isso pode gerar para a gente uma incompreensão profunda. Todas as histórias estão conectadas. Você nunca fez nada na sua vida que não tivesse uma dimensão que alcançasse outras vidas, inclusive as decisões que você toma no seu quarto, sozinho. Se você acrescentou um elemento novo na sua alimentação, isso vai afetar a vida de alguém. Se você tirou um elemento do seu vocabulário, isso vai afetar a vida de alguém. Você decidiu comprar um livro e ler, se dedicar, isso vai afetar a vida de alguém. A nossa vida está completamente conectada. Caim fez uma pergunta para Deus logo no capítulo 4 de Gênesis: sou por acaso o guardador do meu irmão? E a resposta que o universo inteiro deu pela boca de Jesus foi: sim, claro que sim.
Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A decisão de Abraão de dizer sim para Deus impacta o planeta. José, quando ele passou por toda a sua história e foi para o Egito, naquele momento que ele olhou para a esposa de Potifar e disse não para ela, ele estava afetando diretamente todo o planeta, porque o desdobrar daquela história depois seria um rapaz que teria a capacidade de olhar para um sonho e, a partir da interpretação do sonho, salvar o mundo da fome. Mas antes disso, ele teve uma atitude lá na prisão, que se desenvolveu para o impacto de uma história da redenção que chega até você hoje. Eu posso juntar outras histórias de um homem que esconde um tesouro embaixo da sua cama, na sua tenda, e acha que isso só tem a ver com ele. Mas os próximos momentos vão ser de uma nação que perde uma batalha para uma cidade e logo de cara são mortes a partir de uma contagem de 30. Mas também ao desenvolver dessa história e a gente olhando para essa história, os próximos passos foi uma família inteira que foi prejudicada e sob pedras morreu pela atitude de uma pessoa. A gente olha e fala, Senhor, não era só um? Não, são vocês todos. Todos estão conectados. Nunca diga só eu. Essa história diz para a gente aqui em Marcos 5 da relação que existe entre tudo quando os homens olham para os porcos e imaginam a sua própria propriedade. Olham para um homem e não há conexão. Olha para Jesus, mas Jesus consegue perceber todas as coisas. E aqui é uma coisa muito importante sobre os planos de Deus. Deus faz planos para a sua vida. Deus conduz a sua vida e você somente descansará quando os planos que Deus tem para a sua vida forem aceitos para você com tranquilidade. Coloque na sua vida e nos seus pensamentos, quando Deus falar com você, 2 palavras que são dons de Deus. Mas o fruto do Espírito é, diz o texto de Gálatas 5, verso 22, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. E agora 2 palavras estão juntas, mansidão e domínio próprio. Eu vou definir para você essas 2 palavras que estão juntas em segundas, terças, quartas, quintas e sextas da sua vida, em todos os momentos. Mansidão é a sua capacidade dada pelo Espírito de ouvir o sim e o não de Deus sujeitando-se. Domínio próprio é a sua capacidade dada pelo Espírito de dizer sim e não para você mesmo. Para viver bem, em paz e feliz, você tem que adquirir de Deus a capacidade de dizer não para suas próprias vontades. Mas isso não é suficiente se você não tiver a capacidade de ouvir a vontade de Deus e submeter. Assim, em síntese, precisamos de ter uma capacidade de se sujeitar a Deus na sua força de vontade e que não pode ser impedida, junto com a capacidade de sujeitar a nossa própria vontade quando ela se revela à vontade de Deus. Mansidão e domínio próprio são coisas que são juntas e andando juntas, vivemos em paz na realidade daquilo que Deus nos diz. Deus ouve você. Tem um projeto para a sua vida e esse projeto da sua vida tem que ser compreendido a partir daquilo que Deus é. Sabe, é por isso que a Bíblia existe. Eu digo e repito, a Bíblia existe para nos responder às perguntas que perdemos a capacidade de fazer. Essa complexidade de coisas da nossa vida só pode ser vivida, compreendida e a gente só pode entender o nosso propósito quando a gente olha para Deus na maneira como Ele se revela. Os nossos raciocínios são falhos para compreender essa realidade. Os nossos instrumentos são falhos para compreender essa realidade. É por isso que cada vez que você vem para cá e você assiste o Fé para Hoje ou qualquer outra programação da Novo Tempo, alguém vai dizer para você, adquira um guia de estudos. Não é o guia de estudos por si mesmo, mas é Deus dizendo para você que você não tem e eu não tenho a capacidade pelos nossos próprios instrumentos de compreender toda a complexidade do mundo e do cosmos no qual estamos inseridos, mas Ele em sua boa vontade e graça nos oferece a mão dizendo, eu vou guiar você pela verdade. Tem um guia de estudos nosso que chama A Procura da Verdade, mas ele diz uma coisa numa provocação. A verdade pode parecer que está sendo procurada por você, mas não é essa a realidade ampla. A realidade ampla é que a verdade está te procurando. E hoje, quando, por exemplo, eu digo para você, ligue para a gente e peça um guia de estudos, você está dizendo um sim ou um não para um chamado que não é nem meu e nem da Novo Tempo e nem de todos os missionários do mundo. É Deus que me usou para dizer isso para você. Ele usa alguém para escrever um guia de estudos e fala com você, com os seus sims e nãos, com as respostas que você dá. Depois que você disser sim, ele vai dizer uma outra coisa.
Deus olhou para aquele rapaz agora e aquele rapaz tinha uma pergunta para fazer, como as perguntas que fazemos o tempo todo, porque o texto não termina daquela forma, ele termina assim. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Como que é possível diferenciar as respostas que Deus dá para o mundo, as respostas que Deus dá para o mal e as respostas que Deus dá para mim? Como é possível compreender que aparentemente os maus prosperam e Deus está dizendo e aprovando todos os projetos dele? Por que Deus não impediu que tal assassino, que tal ladrão, que tal corrupto, que tal maldoso, que o traficante fizesse as coisas que ele fez? Por que algumas pessoas andam parecendo que estão navegando embraçadas no plano da vida? Por que o Senhor Deus disse sim para aquele injusto e não para o justo? Olhe para esse texto. Satanás faz uma pergunta e Deus diz sim. O ímpio faz uma pergunta e Deus diz sim. Agora o justo liberto que está servindo a Deus faz uma pergunta e Deus diz não. Pensa bem, Senhor, o Senhor disse sim para o demônio. O Senhor disse sim para o ímpio e está dizendo não para mim quando eu pedi para te seguir. E a resposta é aquela que ela deu desde o começo da Bíblia. Porque aqueles e para aqueles eles são usados e eles vivem no seu próprio propósito. Portanto, o que existe de Deus para Satanás e os seus anjos é o temor do fogo, do juízo. Portanto, eu os uso conforme a minha vontade e não conforme a vontade deles, mesmo que eles achem que estão fazendo a sua própria vontade. Para o ímpio, há um aviso e eles têm que ter a consciência do que o caminho que eles estão caminhando é um caminho perigoso, mas eles não estão submetidos à minha vontade pela sua própria coração e consciência. Mas você escolheu me servir e quando você escolheu me servir, você me entregou o seu coração e a sua vontade. Por que aquele homem é o único que ouve não na história? Porque para ele havia um propósito. Quando Deus o libertou do poder do mal, Deus o colocou na alegria do serviço. Você pode estar perguntando muitas vezes, Senhor, por que o Senhor está dizendo não para mim? A minha vida é tão cheia de restrições. Porque a sua vida tem um formato, ela tem um propósito, ela tem um projeto. E a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-os para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse século de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Por que tem tantos sims e tantos nãos na sua vida e por que muitas vezes Deus te restringe? Porque você está em um caminho. Aquele homem, Deus disse, eu vou te dar uma missão. Se você quiser ler o texto e vai continuar lendo na Bíblia, você vai perceber que aquele homem foi usado para a glória de Deus naquele lugar. Satanás, pensando em enganar Jesus, tirou da frente de Jesus aquilo que impedia que aqueles homens fossem salvos. E agora, sem poucos, aquele homem falou, salvou e houve redenção, porque Deus é o estrategista perfeito e universal. Tinha um plano para eles, tem um plano para você.